Opa, tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Mico e nós vamos ter a aula de número 2 da Geografia A. Tudo bem? Então vamos lá. Essa aula falará sobre os movimentos da Terra e também vai falar um pouco sobre aquelas eras geológicas lá que confesso para vocês, meio difícil de saber, né? Aquelas eras, aqueles nomes bem estranhão aí, no final da aula a gente vai falar. Na aula passada, vocês tiveram com o professor Alex aula sobre o planeta Terra, assim, mas como que ele é mais por dentro, né? Vocês tiveram aula sobre a estrutura da Terra, mais ou menos o que é isto aqui, né? Ó, essa aula que vocês tiveram na aula passada lá, né? Sobre núcleo interno, núcleo externo, manto, essas coisas aí. Hoje nós vamos falar sobre os movimentos que ela faz. Tá aqui, ó, né? Tá aqui o nosso planeta Terra. Quantos movimentos a Terra faz? Será que você sabe? A maioria das pessoas falam dois movimentos só, né? Falam rotação e translação. Falam só esses dois movimentos. E acha que só são esses dois. Na verdade, a Terra faz mais do que 10 movimentos, 14 movimentos. Faz movimento pra caramba. A Terra dança até cu duro, se duvidar. A Terra faz o movimento de rotação, de translação, precessão de equinócios, nutação, faz N movimentos. Mas é que dois são mais importantes para o nosso dia a dia. A consequência deles são mais visíveis para nós, assim. A gente sente mais esses movimentos, sabe? Tipo, precessão de equinócios. Nossa, é um negócio muito doido, assim, né? Demora demais para acontecer. Aliás, demora mesmo, assim, tipo, 26 mil anos, né? Meu Deus do céu. Então é muito tempo mesmo que a Terra vai girando assim, como se fosse um peão. Então, são movimentos assim que eu até diria que, nossa, muito difícil de cair aí num vestibular ou no Enem. Agora, a rotação e translação é muito importante, sim, senhor. Então, vamos começar pela rotação. Então, como será que é o movimento de rotação? Rotação é aquele movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Aí tem aluno que fala assim, né? Oh, rotação é quando a Terra gira em torno dela mesma. Não pode falar assim, né? Como é que alguma coisa vai girar em torno dela mesmo, cara? Tenta você girar em torno de você mesmo. Tem que sair do corpo, dar uma volta e encarnar de novo, né? Então é complicado. Na verdade, a Terra gira em torno do seu eixo imaginário. Então, nem tem o eixo na verdade, né? É eixo imaginário. É como se fosse assim, ó. A Terra tivesse um eixo assim que corta ela, como se fosse uma azeitona no palito. O palito seria o eixo da Terra. E daí a Terra, ela é meio de ladinho assim, né? E a Terra gira de oeste para leste. Beleza? Isso é a rotação. Então, primeira lição de hoje. A Terra realiza um mapa de movimento. Segunda lição de hoje. Os mais importantes são rotação e translação. Terceira lição de hoje é que a rotação faz o movimento, né, de oeste para leste. E esse movimento é rápido pra caramba. É que a gente não sente, porque aí tem muito pequenininho perto da Terra toda, né? Imagine, é como se tivesse a Terra aqui, ó, e a gente fosse um grãozinho de poeira ali, né? A Terra pode girar o quanto quiser, que a gente não iria sentir. E por isso que a gente não sente mesmo. Mas a rotação é bem rápida, gente, bem rápida. Se você der uma pesquisadinha aí, meu Deus do céu, é bem rápida mesmo. Então, rotação de oeste para leste. Agora, consequências da rotação. Vamos pensar? Então, consequências da rotação. Vamos falar primeiro dia e noite. Será que esse é o mais fácil? Acho que esse é o mais fácil, né? Dia e noite. Vamos pensar. A rotação faz com que aconteça o dia e a noite. Por quê? Porque o Sol, ele está num canto, né? Vamos dizer
que o Sol esteja aqui. Ó. O Sol está aqui. O shape é o Sol. E aqui é a Terra. Aqui está a Terra. A parte da Terra que está virada para o Sol é dia. A parte da Terra que não está virada para o Sol é noite. E depois muda tudo, né? Assim que é o dia e a noite. Então a gente pode dizer que a rotação, a consequência principal dela é a sucessão de dias e de noites. Lembre da palavra sucessão, hein? Por causa que pense, se não tivesse rotação, teria dia e noite ainda? Pode ser que sim, né? Teria. Porque se não tivesse rotação, a Terra estaria parada. O lado que tivesse apontado para o Sol seria só dia. O lado que não estava para o Sol, que está contrário do Sol, né? Seria só noite. Então teria dia e noite ainda, só que não teria a sucessão de dias e de noites. Então, a primeira já foi, hein? Outra consequência: horários diferenciados. São os fusos horários que mais para frente aí na apostila a gente vai aprender. Claro, olha só. Se o Sol está lá e a Terra está aqui, pense, em cada lugar da Terra tem uma hora diferente, porque o Sol está pegando na Terra de uma maneira diferente. Então imagine que eu sou a Terra aqui, ó, eu sou a Terra, o Sol está lá. O meu cotovelo vai ver o Sol antes do que a minha mão. Ó, o cotovelo viu antes. Então aqui as horas estão adiantadas. O país que está na minha mão aqui, as horas estão atrasadas. Então, o movimento de rotação é o que ocasiona as horas diferenciadas no mundo. É o movimento de rotação também que faz com que as águas da Terra se movimentem no sentido contrário da rotação. Isso mesmo, as correntes marítimas. Assim como os ventos também. Então, a direção dos ventos e das águas da Terra é ao contrário dela. Tipo, a Terra gira assim. E daí os ventos e as águas giram para cá. Principalmente os ventos alísios. Esses que a gente tem que lembrar mesmo. Vento alísio. Vento alísio é aqueles que saem dos trópicos em direção ao Equador. Mas como é que você faz ele saindo do trópico em direção ao Equador? Saindo dos trópicos em direção ao Equador, só que para o oeste. Então, como a Terra gira de oeste para leste, os ventos vêm de leste para oeste. Beleza? Mais uma coisa. Movimento aparente do Sol. E movimento aparente do Sol, ele vem escrito assim, ó, na prova. Quer ver? Ó? Mas, movimento aparente do Sol. Por que aparente? Porque na verdade é a Terra que se move. O Sol tá paradão lá, né? É a Terra que se move. Como a Terra se move de oeste para leste, parece para quem está na Terra que o Sol vai de leste para oeste. Entende? Parece que o Sol faz ao contrário. Se a Terra faz assim, parece que o Sol faz assim. É que nem quando a gente está num carro, num skate, numa bicicleta, em qualquer coisa que se mova, e a gente está indo para uma direção, as coisas que estão paradas parece que estão indo para outra direção, né? Quando você era pequeno, você nunca pensou lá, olha as árvores andando, né? Mas as árvores não andam. É você que estava indo para o outro canto, entende? Então isso é movimento aparente e o Sol faz assim. É por isso que a gente diz que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. É porque a Terra está fazendo o contrário. A Terra está indo de oeste para leste, e daí parece que o Sol faz ao contrário. E não esqueça daqueles nomes, né? Oeste, que é onde o Sol se põe, a gente chama de poente ou ocidente. O leste, que é onde o Sol nasce, a gente chama de Oriente, né? Oriente, né? Que é onde o Sol nasce. Inclusive, se você lembrar bem, né? Dos mapas, o mapa mundi como é que é, né? Tá o Brasil fica desse lado aqui, né? E o Japão desse lado aqui. E como é que a gente chama o Japão? Terra do Sol nascente. Então, o Sol nasce para lá, beleza? Então, é outra consequência da rotação. Será que a gente já falou
todas as consequências da rotação. Então, movimento aparente do Sol, sucessão de dias e noites, desvio dos ventos alisos, desvio das correntes marítimas. Eu acho que já foi bastante, né? O tempo que dura. Ah, esse a gente não falou. Quanto tempo dura uma rotação inteira? Quanto que você acha? Um dia, claro. Um dia. Ó, demora um dia para dar uma volta inteira, né? E quanto tempo tem um dia? Aí você vai lembrar, lógico, né? 24 horas. Na verdade, a gente sabe que não é bem certinho 24 horas. É 23 minutos, não sei quantos, 23 horas, tantos minutos, tantos segundos. Não precisa você saber decor isso, gente, pelo amor de Deus. O que é legal você saber é que não é exatamente 24 horas, entende? Tem gente que não entende, fala, professor, você disse que não é para saber que não é mesmo 24 horas e não é para saber certinho quanto tempo que é? É isso mesmo. É para só você saber que não é 24 horas exatas. Se tiver num exercício falando lá, o tempo que a Terra leva para fazer uma rotação completa é 24 horas exatas. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Porque não é 24 horas exatas. Você sabe que é 23 horas e uns quebrados, né? Quase 24 horas. Então é isso que tem que saber, gente. Não precisa saber certinho ali o horário, tá bom? Yes! Vamos agora falar da translação. O que seria translação? A volta que a Terra dá, né, em torno do Sol. E lembra que isso aí já deu pano para manga, né? Lembra que na época lá, bem antigamente, lá falavam que o Sol e todos os astros é que davam a volta na Terra, né? Falavam lá que o sistema era geocêntrico, não era heliocêntrico, né? Hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Já tem a loucura de falar que a Terra é plana, é capaz de alguém falar que tudo está rodeando a Terra de novo, né? Mas a gente sabe que não. Aluno vai cair na prova, sabe que não. Sabe que a Terra é que gira ao redor do Sol. Então, o sistema heliocêntrico. Então, a Terra dando a voltinha ao redor do Sol, junto com todos os outros planetas lá, né? Chama de translação. E quanto tempo que dura a translação da Terra, hein? Quanto tempo? 1 ano. Tá certo. 1 ano, tá certo, né? Esse aí acertou quem falou 1 ano. Agora, quanto tempo tem 1 ano, será, né? Quanto tempo que tem 1 ano? 1 ano tem 365 dias e 6 horas. A gente arredonda assim, que nem a rotação. A gente arredondou para 24 horas, né? O ano a gente arredonda para 365 dias e 6 horas. Mas tenha na cabeça o seguinte, não é bem certinho assim. A gente faz um arredondamento ali para não ficar aqueles quebradinhos, né? 5 horas, não sei quantos minutos, não sei quantos segundos. Então a gente arredonda para 365 dias e 6 horas. Vamos colocar aqui. Vamos por aqui. Quanto que é 1 ano? 365 dias mais 6 horas. Isso é 1 ano. Aí você pode estar pensando, né? O que faz com essas 6 horas que sobra, né? Guarda as 6 horas e vai guardando até completar mais um dia. Olha só o que acontece. Passou mais 1 ano. Então passou mais 365 dias mais 6 horas. Passou mais 1 ano. Passou mais 365 dias mais 6 horas. Passou mais 1 ano. Passou mais 365 dias mais 6 horas. E daí você faz a conta, ó. Tabuada do 6 agora, hein? 6 mais 6, 12. Mais 6, 18. Mais 6, 24. Então, olha só que bacana que deu agora, ó. De 1, 2, 3, 4. Então, de 4 em 4 anos,
nós temos um dia a mais aqui, que a gente completou esse dia com as 6 horas que foi sobrando, ó. Então, de 4 em 4 anos, nós temos o... Como que é o nome desse aqui? Como que é o nome? Ano bissexto. Então, de 4 em 4 anos, nós temos o ano bissexto. Aí sempre tem aquele aluno que pergunta: ô, professor, quem faz aniversário no dia 29 de fevereiro, faz aniversário só de 4 em 4 anos? Sei lá, faz se quiser, né? Se não quiser, faz no dia 28, faz no dia 1º. Eu acho que nem nasce ninguém no dia 29, gente. As maternidades são fechadas. Nem tem isso aí, então. Duvido que você conheça alguém que nasceu no dia 29 de fevereiro. Não existe. Então, esse é o ano bissexto. Olha, é possível que caia, né, no vestibulares, no Enem desse ano, alguma coisa sobre o ano bissexto, porque a gente tá no ano bissexto, né? 2020 aí é um ano bissexto. Não sei se você lembra, mas em fevereiro teve 29 dias. Então é capaz que caia alguma coisinha aí a respeito do ano bissexto. Certinho? Agora, outra consequência da translação. Essa, ó, de longe, é a mais importante. Sabe qual que é? Estações do ano. É verão, primavera, outono, inverno. Isso é muito legal, cara. Isso é consequência da translação. E também da inclinação do eixo da Terra. Então sempre lembre, ó, translação e inclinação do eixo da Terra é que faz com que tenhamos as estações do ano. Vou te mostrar por que é que você tem que lembrar bem disso que eu acabei de falar. Quer ver? Ó, vou te mostrar. Olha só. Tem um negócio que se chama, vou por aqui, ó, Sol. Tem um negócio que se chama afélio e periélio. Aliás, esse sol ficou muito... Vou fazer o sol mais na pontinha aqui, ó. Quer ver? Aqui. Sol. E aqui eu vou colocar a Terra. Aqui é a Terra. Estão vendo aí, né, gente? Então, olha só. A volta que a Terra dá em torno do Sol não é um círculo certinho. Ela é elíptica. Então ela faz como se fosse um ovo, assim, né? É oval, não é bem redondinha. Então, nessa volta toda que a Terra dá ao redor do Sol, em determinado período do ano, a Terra está mais pertinho do Sol. Em determinado período, a Terra está mais longe do Sol. E isso tem um nome especial. Você sabe como é que chama o Sol mesmo? O nome próprio dele, o nome da certidão dele, como é que chama? O Sol se chama Hélio. Então você que se chama Hélio aí, você se chama de Sol. Então o Sol se chama Hélio. Então quando a Terra está perto, olha só, quando a Terra está perto do Sol, a gente chama de periélio. Quando a Terra está afastada do Sol, a gente chama de afélio. Olha aqui o né? Ó. Perto, periélio. Afastado, afastado, afélio. Então, Terra perto do Sol, periélio. Terra afastada do Sol, afélio. Isso também a gente vê quando a gente estuda a Lua. A Lua perto da Terra, a gente fala perigeu, que daí dá aquela super lua, né? Aquela lua que o lobisomem gosta. E quando a Lua está afastada da Terra, aí eu vou ter que falar o nome da concorrência, né? É apogeu, que daí te chama aí, né? Quando a Lua está afastada da Terra. E aqui é a mesma coisa. Periélio e afélio. Alguém que não estude muito aí, alguém de algum outro cursinho aí da cidade, pode achar que quando é periélio, é que é verão. E quando é afélio,
é que é inverno, porque daí a Terra está afastada do Sol, né? Mas não tem nada a ver. O que que tem a ver com a estação do ano? Inclinação do eixo terrestre, aproximadamente 23 graus e pouquinho lá, né? E também não, 27. E também a translação, beleza? Então, isto que tem a ver, inclinação e a translação, que tem a ver com a estação do ano. Vou te mostrar como. Olha só. Então, vamos fazer aqui o Sol. Tá lá, ó, o nosso solzinho. E vamos fazer a translação, né? Tá aqui a translação. E vamos fazer a Terra. Terra aqui. Fazemos uma Terra aqui. Outra aqui. Outra aqui. Daí você pensou, nossa, mas como tem Terra? Não, pera aí, gente. É uma só que tá dando a voltinha, né? Olha só, em vermelho, eu vou fazer o Equador, para você ver como a Terra tá de lado mesmo. Olha o Equador aqui. O Equador está de lado. Olha o Círculo Polar. Cadê os trópicos? Opa, vamos fazer o trópico então também. O trópico tá aqui, ó. Olha os trópicos. Então veja como a Terra está bem de lado na nossa figura. Aqui tá, o solzão tá pegando aqui, gente. Olha, aqui tá um solzão danado. Aí o que que acontece? Dependendo da posição da Terra em relação ao Sol, ou o hemisfério norte pega mais Sol, ou o hemisfério sul. Nessa posição aqui, ó, note que o Equador está aqui, né? O Equador aqui. Então o hemisfério norte está pegando mais Sol que o hemisfério sul. Então no hemisfério norte vai ser verão e no hemisfério sul é o contrário sempre, é inverno. Agora veja aqui, ó. Aqui a Terra está desse jeito assim, ó. O hemisfério norte para lá e o hemisfério sul para onde o Sol está. Então no hemisfério sul está pegando mais Sol do que no hemisfério norte. Então no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte inverno. Então aqui é o contrário. Hemisfério norte é inverno e no hemisfério sul é verão. Então é o contrário. E aí você pensa, poxa, mas é aqui, professor? Aqui é verão ou inverno? Nessas que sobraram, é outono ou primavera, né? E para você saber o que é em qual lugar, é só você fazer a sequência das estações. Qual que é a sequência das estações? Primavera, verão, outono e inverno. Então, se aqui no hemisfério sul era inverno, depois vem o quê? Primavera. Depois verão, depois outono. E no outro hemisfério sempre é ao contrário. Então tá ali todas as estações do ano, gente. Veja, por causa da translação e por causa da inclinação do eixo terrestre. Que mês que é aqui, ó? Inverno do hemisfério sul. Aqui é junho. 3 meses depois, setembro. 3 meses depois, dezembro. 3 meses depois, março. Olha que fácil que é, gente. Então aí estão as estações do ano. Que dia que começa as estações do ano? Sempre lembre, é 20 e pouco, 20 e pouco. Por que eu digo 20 e pouco? Porque tem lugares que mostram que é dia 21, tem lugares que mostram que é dia 22, a primavera às vezes é dia 23. Então fica com 20 e pouco na cabeça. É variável. Tem ano que a estação do verão é um pouco maior, tem ano que a estação do verão é um pouco menor. Então isso varia muito. Quando é verão e inverno, nós chamamos de
solstício. Quando é primavera ou outono, nós chamamos de equinócio. Por que tem esses nomes? Por causa do seguinte: solstício quer dizer que os dias e as noites são diferentes. No verão, o dia é maior do que a noite. No inverno, a noite é maior do que o dia. Então isso é solstício. No inverno, quer dizer, no inverno não, no equinócio é diferente. Equinócio é primavera ou outono. Na primavera e no outono, os dias e as noites têm a mesma duração. O dia e a noite têm a mesma duração. Por isso que é equinócio, ó, equivalente. Beleza? Outra coisa para a gente lembrar. Quando é solstício de verão, o raio do sol está pegando perpendicularmente a zênite, o trópico. Você fala, mas qual trópico, professor? Depende. Quando é verão no hemisfério sul, o raio do sol está pegando perpendicularmente no trópico de Capricórnio. Quando é verão no hemisfério norte, o raio do sol está pegando perpendicularmente no trópico de Câncer. Entendeu? Quando é primavera ou outono, quer dizer que o sol está pegando perpendicularmente na linha do Equador. Então vamos fazer o sol pegando aqui, ó. Olha só. Aqui o sol é verão no hemisfério norte, né? Então o sol vai pegar direitinho no trópico de Câncer. Aqui é verão no hemisfério sul. Então o sol vai pegar retinho no trópico de Capricórnio. Outono e primavera, o raio do sol pega certinho no Equador. Pega aqui, ó. Certinho no Equador e se distribui de maneira igual para os dois hemisférios. Outra coisa do igual para os dois hemisférios. Então, olha que moleza, gente. O que você reparou ali? Você viu que o Sol só pega perpendicularmente, retinho, em cheio, em zênite, só entre os trópicos? Ou ele pegou no Trópico de Câncer, ou ele pegou no Equador, ou ele pegou no Trópico de Capricórnio. Fora disso, não. Aonde que está Curitiba? Curitiba não está abaixo do Trópico de Capricórnio? Então, em Curitiba não tem o Sol a zênite. Não existe Sol a pino. Entendeu? Então, esse solzão mesmo, a zênite, a pino, ele só está entre os trópicos. É por isso que quando a gente faz assim, ó, quer ver? Quando a gente coloca um globo e fala sobre sombras, se você lembrar disso, te ajuda. Quer ver? Ó? Vou pôr o globo aqui, né? Tá aqui o globo. E você fala que tem uma localidade aqui, ó. E aquela localidade ali, você vai fazer uma casa ali, né? E você quer que entre um solzinho maneiro durante o dia ali, né? Você fala, nossa, quero ter um sol na janela para eu não precisar pôr minhas cuecas lá na geladeira para secar, né? Eu quero que ela seque com o sol. Então, aonde que você tem que pôr a janela numa casa ali naquele ponto para que receba sol, um sol bem legal, que tenha uma orientação solar boa? A janela tem que estar virada para o norte. Por quê? Porque o sol, ele só pega... Onde que o sol, entre aspas, caminha na Terra? Entre os trópicos. No trópico, no Equador e no trópico. No trópico, no Equador e no trópico. Então, se a casa está aqui, a janela tem que estar para o norte. Se a casa estiver lá no hemisfério norte, aqui na Europa, ó, então a janela tem que estar virada para o sul para ter uma boa orientação solar. Por isso que num apartamento, num prédio, às vezes no mesmo andar, um apartamento está mais caro que o outro. Por quê? Por causa que num apartamento a janela está virada para um lugar onde que vem muito sol.
No outro apartamento a janela não tá virada, não. Então ferrou tudo. Na tua casa tem muito mofo, umidade nas paredes? É porque a janela não tá virada pro lugar certo, né? Na minha casa é assim. Eu vou tentar mudar o móvel de lugar, eu movo, olho a parede, coloco no lugar de novo, né? Por causa que tá tudo mofado as paredes. Beleza? Lembra disso? Então, tomara que você lembre no dia da prova aí sobre orientação solar. Isso aí cai bastante no Enem, hein? Cai bastante, né? Faça os exercícios, procure exercício na internet aí que você acha bastante aí sobre orientação solar, tá bom? Então, esses aí foram os movimentos da Terra, né? Rotação, translação e aí os aspectos mais importantes aí relacionados a esses dois movimentos. Agora vamos falar um pouquinho sobre eras geológicas. Você lembra disso, será? Eras geológicas. Vamos lá então. Então, olha só o que eu vou falar para você sobre eras geológicas. Pensa no negócio. Eras geológicas é como se a gente fizesse uma historinha do planeta. Desde que o planeta nasceu lá, né? Até os dias de hoje. E daí cada parcela desse tempo leva um nome especial. É isso que são as eras geológicas. Então vamos fazer o começão lá. Então tudo começa lá no pré-cambriano. Pré-cambriano. E esse pré-cambriano, ele é separado, né, em arqueozoico e proterozoico. Antes do pré-cambriano, ainda veio o Adeano. Depois do proterozoico, vem o Paleozoico. Aqui é proterozoico, tá? Aqui é arqueozoico. Aqui daí veio o Mesozoico, aqui é com S, né? Olha, é bem difícil essas palavras, eu acho, né? E aqui o Cenozoico. Essa tabela, gente, você tem que ler assim, ó, né? É de baixo e vai para cima. E isso tudo levou 4,5 bilhões de anos para acontecer. Então, não foi de uma hora para outra, né? 4,5 bilhões de anos. Como é que eu faço para lembrar dessa sequência aqui? Adeano, isso não cai muito nas provas, né? Eu coloquei ali só porque eu lembrei agora, eu coloquei ali, mas Adeano não cai muito. Mas eu lembro que na Hades quer dizer inferno, coisa muito profunda. Então você lembra que Adeano é o primeirão lá, né? Só se você quiser lembrar. Agora daqui pra cá, que é muito importante, quer ver? Ó? Arqueozoico, como é que você vai lembrar que é um dos primeiros lá? Arqueólogo, né? Aquele que mexe com coisa antiga. Arqueologia, não é coisa antiga? Então você lembra que arqueozoico é um dos primeirão lá, onde começou quase tudo, né? E aqui, ó, eu fiz uma frasezinha assim que eu nunca mais esqueci, mas é bobagem, tá? Veja se dá jeito isso assim, ó. Não tire sarro de mim, hein? Ó, eu faço assim, ó. Propamecer, para não esquecer. Propamecer, para não esquecer. Propamecer, para não esquecer. E não é que eu não esqueci. Então, propamecer, eu nunca esqueci. Então, ficou assim. Agora vamos falar um pouquinho de cada coisa ali que é importante para dessas eras aí. Então, olha só. No pré-cambriano, eu quero que você lembre relevo brasileiro. Então, foi ali que a maior parte do relevo brasileiro se formou e por isso que as montanhas brasileiras, elas são bem baixinhas, né? Qual que é a maior montanha do Brasil? Pico da Neblina. Não tem nem 3 mil metros. Né? As outras montanhas do mundo aí tem 5 mil metros, 7 mil metros, 8 mil metros. Aqui, nem 3 mil é a maior montanha. Então as nossas montanhas já são arredondadinhas, assim, tudo desgastado, porque são muito antigos, porque são do pré-cambriano.
Aí, aqui no Paleozoico, eu quero que você lembre que teve ali um período chamado de período Carbonífero. Carbonífero, você lembra de carvão. Muito bem. Aqui no Paleozoico, o mundo todo era tomado por florestas de pteridófitas. Você lembra o que é pteridófitas? Será que o professor de biologia te explicou? Explicou sim. Pteridófitas é samambaia. Imagina, o mundo inteiro era tomado por samambaia. Aí essas samambaias foram soterradas e tudo mais e virou o nosso carvão. Então aí, aqui ó, período carbonífero, samambaia, carvão. Chega no Mesozoico, sabe o que aconteceu no Mesozoico? A Terra começou a se separar. Lembra das placas tectônicas? Aqui ó, as placas tectônicas começaram a se separar. Quando as placas tectônicas começaram a se separar, começou a sair o magma debaixo da terra. O magma é como se fosse nosso sangue aqui. Se você cortar o braço, sai sangue. Cortou a terra, sai magma. E o magma começou a sair. Vulcão por toda a terra. E aí o vulcão começou a encobrir a terra com cinzas. O raio do sol não entrava mais. A vegetação começou a morrer. A maior parte dos dinossauros eram herbívoros. Os dinossauros morreram. Aí só sobrou os dinossauros carnívoros. Os carnívoros começaram a comer todos os herbívoros. Depois os carnívoros começaram a tudo a se comer. Até que não sobrou mais nenhum dinossauro carnívoro. E os dinossauros extinguiram-se. Oh, e você que achava que era só um meteoro, hein? Então assim foi pra fita tudo os dinossauros. Quando você lembrar então da era Mesozoica, você vai lembrar que teve um período chamado período Jurássico. Aí você lembra do Jurassic Park, né? E lembra disso aí. Época dos dinossauros, depois os dinossauros foram tudo soterrados e viraram o ouro negro. Ouro negro? O que é isso? Ouro negro é o petróleo, que tem todo mundo se mata por ele aí, né? A geopolítica do petróleo que você vai aprender na geografia B. Tá bom? E aí depois vem o Cenozoico. No Cenozoico, ele é separado em terciário e quaternário, né? Num deles saiu as grandes montanhas da Terra, as maiores montanhas, lá na cordilheira do Himalaia, o Pico Everest, a cordilheira dos Andes. Então as maiores montanhas da Terra saíram aqui. Olha a diferença, né? As montanhas do Brasil, as maiores montanhas da Terra. Por isso que elas são grandes, elas não foram desgastadas ainda, elas são recentes, relativamente recentes, né? E foi no Cenozoico também que apareceu nós, que apareceu o homem. Então, se mostrar ali no vestibular, cair alguma coisa na Federal aí, ou no Enem, falando que os homens viviam com os dinossauros, tipo Flintstones, ó, errado, rapaz. Que de Flintstones o quê? Flintstones é desenho animado. O homem não conviveu com dinossauro coisa nenhuma, a gente apareceu muito depois. O homem acabou de aparecer no planeta e já está acabando com tudo. Os dinossauros ficaram muito mais tempo que a gente e cuidaram da Terra. O homem é mal criado, viu? Pelo amor de Deus. Beleza, gente? Espero que tenham entendido um pouco aí sobre os movimentos da Terra e um pouquinho, né? Só o básico aí sobre as eras geológicas. Só essa aula não basta. Você precisa pesquisar mais, ler, fazer os exercícios e se precisar da nossa ajuda, né? Está aqui o meu Twitter, o Instagram. É só me procurar que eu te atendo com o maior prazer. Um abraço e até mais!